Tá aparecendo aí certinho, galera? Aqui ainda não atualizou. Mas eu acho que tá sim. Agora, pelo que eu vi aqui no YouTube, tá aparecendo certinho. Bem, vamos começar. Beleza. Então, essa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre introdução às funções. E antes de começar falando em um monte de números aleatórios lá, a gente vai passar uma ideia geral do que é uma função, dando um exemplo muito simples. Vamos dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Você saiu de casa e foi no shopping querendo comprar um livro. E aí você estipulou uma regra lá no shopping para você não gastar muito dinheiro com aquele livro, porque ele é bom, mas também você não tem que gastar todo o seu dinheiro, né? E você tinha 20 reais no bolso e você falou, cara, se eu achar esse livro, né, por um preço maior que 25, eu não vou comprar. Agora, se eu achar esse livro por um preço menor que 20, né, ou 20, eu vou comprar. Então, o que aconteceu? Só dei uma olhada aqui para ver se estava tudo certo. O pessoal falou que estava. Então, o que acontece? Aqui eu separei dois conjuntos. Esse conjunto aqui da esquerda é o conjunto dos possíveis valores que você pode encontrar aquele livro. E esse conjunto aqui da direita é o conjunto das possíveis ações que você pode ter, né? Ou você compra o livro ou você não compra. Então, o que acontece? Você vai chegar no shopping e aí você vai olhar o preço do livro. Se esse livro tiver 5 reais, você vai comprar, porque a sua regra é até 20 eu compro. Se esse livro tiver 10 reais, você também vai comprar. Se esse livro tiver 15 ou 20 reais, você também compra. Então, vamos colocando as setinhas aqui. Você compra em todas essas situações. Agora, a partir de 25, você deixa de comprar. Você olha assim e fala, também não sou trouxa aqui de gastar tudo isso nesse livro aqui. Ele é bom, mas também não é isso tudo. E aí, você não compra. Se tiver 35, você não compra. E se tiver 40, você também não compra. Qual que é a parada aqui? Por que isso aqui é um bom exemplo para você começar a entender o que é uma função? Bem, primeiro que, para cada valor que você encontrar esse livro aqui, você pode tomar uma decisão de comprar ou não comprar. E, mais importante do que isso, para cada valor desse, você escolhe uma ação, né? Você não tem como não escolher. E você escolhe só uma ação. Então isso é importante, cara. Repara só, vou anotar isso aqui. Para todo valor possível do livro, existe uma única ação associada. Ou seja, para qualquer preço que tiver esse livro, ou você compra ou você não compra. Então existe uma única ação associada. Segundo ponto importante. Dado que você fez uma ação, não é certo que você saiba o quanto você gastou, quanto estava o livro, né? Por exemplo, dado que você comprou, não é certo o preço, né? Você não sabe o valor. Não é certo o valor. Não é certo não, é melhor não é conhecido. Não é conhecido o exato valor. Você sabe até a faixa de valores que são possíveis, mas você não tem uma garantia que é tal valor. Se você comprou o livro, não significa que esse livro é 10. Mas, se o livro for 10, significa que você comprou. Isso é importante. Beleza? Para todo valor possível, existe uma única ação associada. Mas para cada ação que existe, existem vários valores que você pode associar. Belezinha? Ok, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Um exemplo menos numérico, mais lógico, para a gente entender o que é uma função. Beleza?
E aí a gente já consegue ter uma noção um pouquinho melhor do que é uma função, né? A função não é nada mais do que uma relação entre dois conjuntos. Repara só, nesse caso aqui é uma relação entre os valores que você encontra nesse livro e as ações que você pode ter após encontrar esse livro nesse valor. Beleza? É importante ressaltar aqui que para cada valor possível existe uma única ação associada. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver que diferencia de fato o que é uma função e o que não é. Beleza? Agora eu vou dar uma ideia geral, que nem antes, só que agora com números. Então vai ser uma ideia geral, só que numérica. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar dois conjuntos que nem a gente pegou antes, com essas formas aqui, ó. Tá branco que é melhor. E aí, beleza. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse conjunto aqui, vai ter os números 0, 1, 2 e 3. Esse meu conjunto da direita vai ter os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, olha só, a gente vai associar da seguinte forma. O 0 vai se associar ao 0. O 1 vai se associar ao 2. O 2 vai se associar ao 4. E o 3 vai se associar ao 6. Eu não falei, mas vocês perceberam que existe uma lógica aqui por trás, né? Vocês perceberam que tem uma lógica. E essa lógica, eu vou explicar já já o que é, qual o nome que a gente dá para essa lógica, beleza? Mas uma coisa importante de se saber aqui é, quando a gente tem que o 0 tá soltando essas flechinhas aqui pro outro 0, significa que 0 é imagem de 0. A gente chama dessa seguinte maneira. O 2 vai ser a imagem do 1. E o 4 vai ser a imagem do 2. O 6 vai ser a imagem do 3. Então a gente está começando a ver agora a função não mais sendo uma relação, mas sendo uma transformação. É uma boa ideia de ver as funções também, como uma transformação. E cada um desses conjuntos aqui vai ter um nome, tá? Esse conjunto aqui, que é o nosso conjunto de entrada, os valores que a gente entra, a gente chama de domínio. Enquanto o conjunto onde a gente está chegando, a gente chama de contradomínio. São nomes importantes esses que você tem que gravar, mas acaba ficando natural, nem é tanto decoreba assim, depois que você pratica um tempo. E outro conjunto, que aqui, vendo dessa forma, com esse nome imagem que eu coloquei ali, é muito rápido você ver, né? É o conjunto das imagens, o conjunto imagem, que é o conjunto que são os valores que efetivamente receberam uma setinha. Repara que 1, 3 e 5 não receberam flechinha, mas eles estão no contradomínio. Enquanto os números 0, 2, 4 e 6, eles receberam flechinha e também estão no contradomínio. A galera que está no contradomínio e recebe flechinha e tem um valor de função bem definido, a gente chama de imagem. Então o conjunto imagem aqui nesse caso seria 0, o 2, o 4 e o 6. Belezinha? Eu separei aqui uma definição um pouquinho mais formal, quer dizer, menos formal na verdade, mais intuitiva do que é domínio, do que é contradomínio e o que é imagem. O domínio a gente vai chamar sempre o nosso conjunto de partida, conjunto que a gente está chegando com os números. Você pode pensar que é um conjunto de partida ou um conjunto de entrada. Já o contradomínio é um conjunto
de saída. Ou seja, você coloca um número e sai outro. Esse aqui é um conjunto de saída. Barra chegada. Você parte com um número, chega com outro. E a imagem é o conjunto dos valores que efetivamente saem ou efetivamente chegam. Então, conjunto que efetivamente sai. Depois a gente vai ver alguns exemplos que esse conceito vai ficar menos teoricão e mais prático. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver o que vocês estão falando. Tá, ninguém falou nada por enquanto, então de boa. Beleza. Como eu falei para vocês, uma ideia muito forte que seria bom que vocês tivessem é que funções são transformações. Quando a gente fala de transformar alguma coisa, a gente pode pensar de várias maneiras, mas eu gosto de pensar em uma maneira específica que ajuda bastante. Eu gosto de pensar numa função, não sei se vocês já viram esse exemplo aqui, como uma máquina. Uma máquina que tem uma entrada, que está aqui à nossa esquerda, e uma máquina que tem uma saída, que está à nossa direita. E aí, o que acontece? Você vai entrar com um valor aqui nessa máquina, e aí a nossa função, que é a máquina, vai liberar para a gente um outro valor, uma outra saída. Então, por exemplo, a nossa função que a gente colocou ali no início, a gente entrou com os números 0, 1 e 2. E 3 também, né? Ela saiu pra gente com os números 0, 2, 4 e 6. E continuaria saindo outros números se a gente colocasse. Então repara que essa função aí, ela tem uma lógica por trás, né? Ela tem uma lógica na transformação. E essa lógica a gente pode escrever de uma forma matemática. Nesse caso aí, repara que todo número que entra sai dessa função multiplicado por 2. A gente dobra os números. Mas não precisa ser necessariamente uma máquina que dobra os números, né? Poderia ser uma máquina que soma 1. Por exemplo, a gente entrar com 0 e ia sair com 1. Entrar com 1, sai com 2. Entrar com 2, sai com 3. Enfim, existem várias, infinitas possibilidades de configurar essa máquina aí, que é a nossa função. E aí o que acontece? Essa lógica por trás das funções, essa lógica matemática, a gente costuma chamar de lei de formação, que é a lógica matemática, a equação, né, que rege o nosso problema. Então, a gente vai escrever assim: regra que define a nossa função. Então isso aqui é a configuração da nossa função. A gente vai decidir se ela vai pegar um número, vai multiplicar por 2, vai somar 3, vai, sei lá, ela pode fazer infinitas coisas. Então a gente vai definir o que é que ela vai fazer, beleza? E aí, pegando o gancho do nosso exemplo, como é que seria a lei de formação dessa função? Seria da seguinte maneira, né? A gente entramos com 0, 1, 2 e 3. E aí do 0 a gente foi pro 0. Do 1 a gente foi pro 2. Do 2 a gente foi pro 4. E do 4 do 3 a gente foi pro 6. Então o que acontece? Se eu entro com qualquer número ali, ele dobra. Se eu entro com 0, ele vai lá e faz 0 vezes 2. Se eu entro com 1, ele vai lá e faz 1 vezes 2. Se eu entro com o 2, ele vai lá e faz 2 vezes 2. Se eu entro com 3, ele vai lá e faz 3 vezes 2. Se eu entrar com um número x, genérico, ele vai me dar x vezes 2, ou 2x, né? É uma forma melhor de escrever. A gente pode alterar aqui sem problemas.
E aí como é que a gente vai fazer isso? O que a gente vai escrever? A gente vai escrever então que f de x, nesse exemplo aí, é igual a 2 vezes x. Belezinha? Eu separei aqui pra gente um exemplo pra gente fazer. Deixa eu pegar aqui na pasta de exemplos, porque senão ficava complicado de botar tudo junto. Tá aqui. Esse exemplo aqui, 145. Pessoal, se vocês forem tendo alguma dúvida, manda aí que eu vou explicando quando der, porque eu não posso ficar olhando o tempo todo ali pro chat. Então, eu olho quando der assim e eu posso voltar, não tem problema nenhum, tá? Então, o nosso exemplo é esse aqui, eu retirei do livro do IESE, Fundamentos da Matemática Elementar. E aí ele quer saber o seguinte: qual é a notação, qual é a lei de formação das seguintes funções de reais para reais? Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, o domínio, reais, e o contradomínio, também reais. Então, como é que seria? Primeiro ele quer a função f que associa cada número real ao seu oposto. Aqui tem uma confusão que muita gente faz, que é entre oposto e inverso. Quando a gente está falando de oposto, eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Aqui está a reta real, a reta que contém todos os números reais. Aqui está o zero. Aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3 e por aí vai. Não vou desenhar todo mundo, né? São infinitos números. Infinito trabalho. E aqui vão estar os números negativos. E aí o que acontece? Quando a gente diz que um número é oposto ao outro, quer dizer que eles são simétricos em relação ao zero. É como se o zero fosse um espelho ali e a gente olhasse o 1 olhando aqui, ele ia ver o menos 1. O 2 olhando aqui ia olhar o menos 2. O 3 olhando aqui ia olhar o menos 3. Então isso são números opostos. Números inversos, aí sim a gente pegar e fazer 1 sobre um número, né? O inverso de x é 1 sobre x. Tranquilinho? Então é importante saber o que é oposto e o que é inverso. Saber diferenciar também. Então, se entra 1, sai menos 1. Se entra 2, sai menos 2. Se entra 3, sai menos 3. Se entrar x, vai sair menos x. Certinho? Não tem muito mistério aí. Mesma lógica a gente pode usar na letra B. Olha só. G é uma função que associa cada número real ao seu cubo. Ou seja, a gente vai pegar um número e vai elevar ao cubo. Se a gente pegar 1, a gente vai ter 1 ao cubo. Se a gente pegar 2, a gente vai ter 2 ao cubo. Se a gente pegar 3, vai ter 3 ao cubo. E se a gente pegar um número qualquer, x, a gente vai ter x ao cubo. Logo, f de x é igual a x ao cubo. Essa aqui é a regra, né, a lei de formação, beleza? No caso eu botei f, né, ele pede para botar g. Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Só uma letra para mudar o nome e para complicar a gente. Aí na C ele pede uma função h, que é o número real ao seu quadrado menos 1. Então olha essa aí, interessante, ó. H associa um número ao seu quadrado, ou seja, se eu entro com 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 1, vai elevar ao quadrado e vai subtrair 1. Se eu entro com 2, ele vai pegar o 2, vai elevar ao quadrado e vai subtrair 1. E se eu entrar com 3, ele vai pegar o 3, vai elevar ao quadrado e vai subtrair 1. Agora, se eu entrar com x, o que ele vai fazer? Vai pegar o x, vai elevar ao quadrado e vai subtrair 1. Então eu posso escrever tranquilamente que h, né, agora é h de x é igual a x ao quadrado menos 1. Pessoal, se tiver alguma dúvida, fala aí, tá? Tô olhando aqui, ninguém tá com dúvida por enquanto. Beleza. Ok. E aí agora a gente vai para representação de uma função, né? Representações possíveis que a gente tem de uma função. Eita, nós. Esse aqui acho que é o tópico 4. Eu já perdi um pouco a conta. É o 4.
E aí, vai ser bem rápido isso aqui. Representações de uma função. Como é que vai funcionar aqui? Seguinte, a gente já viu um esquema ali, que é com os diagramas, né? É um esquema para representar uma função. Não tem nenhum problema nele. O único problema nele é que a gente não... Se for pegar uma função que tem infinitos elementos no domínio, a gente teria que fazer infinitas flechas. E aí, tudo que é infinito trabalho. A gente não vai fazer isso. O diagrama é só ilustrativo agora para o início. Depois a gente vai largar o diagrama. Tem a representação gráfica, que também, na teoria, é infinita, né? Porque são infinitos pontos, então a gente pode ver infinitos pontos. Mas a gente pode pegar um pedacinho do gráfico e não tem problema não. É muito comum também. O diagrama a gente vai abandonar. Os gráficos a gente vai voltar ainda. E tem a representação que eu vou falar agora para vocês, que é a numérica. Representação matemática. Não sei nem... escrita. Podemos chamar assim, escrita. Você vai ver muito nas questões ele falando assim: f é uma função, f1, e aí ele vai colocar dois pontos, vai colocar azão, uma setinha, bzão. Aqui, o azão é o domínio e bzão é o contradomínio. E aí depois disso ele vai colocar f de x é igual a tan. Vai colocar lá a lei que define a função, beleza? No nosso exemplo ali, no nosso exemplo que a gente tinha feito ali, a gente tinha uma função que a lei de formação era f de x igual a 2x. Só que a gente não falou nada sobre domínio e contradomínio. Então vamos pegar aqui, ó, uma definição mais formal da função. A nossa função, a gente definiu indo do número 0, usando o número 0, 1, 2 e 3 como domínio. Mas a gente poderia pegar um conjunto maior para definir, né? Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que são os números primeiros que a gente aprende, né? 1, 2, 3, 4. Tem uma rixa aí para saber se 0 é natural. Aqui a gente vai considerar natural só pelo exemplo, porque eu tinha colocado lá no início. Mas não me agridam, por favor. Isso aqui é uma discussão que eu não quero entrar. Então, a nossa função ia dos números naturais para os números naturais. Beleza? Porque a gente tinha como saída também os números naturais. Uma outra forma de ver é que a gente tinha como saída o conjunto dos pares, né? Porque nenhum número ímpar sai dali. Todo número que a gente está pegando é justamente 2 vezes alguma coisa, é um par. Então, a gente poderia colocar como os pares também. Mas a gente pode ver de uma forma diferente, né? A gente pode ver que o conjunto dos pares é a imagem, enquanto o conjunto dos números naturais é o contradomínio. Tá todo mundo ali, mas a gente não... A gente tem uma galera que não tem um X associado, né? Não é imagem de ninguém. Então, a gente pode pensar nisso. Mas a imagem não entra na definição aqui da função, porque a imagem a gente acaba vendo pela equação, a gente consegue definir às vezes a imagem. Às vezes não, né? Sempre. E aí naquele exemplo, f de x era igual a 2 vezes x. Belezinha? Aí, só com isso aqui já dá pra gente fazer um monte de exercício aqui. Eu separei alguns pra gente fazer. Deixa eu ver se eu lembro quais são. Ó, esse 147, esse 151. Dá pra fazer todos esses aqui que eu separei, ó. Copiar eles aqui. Tem mais ainda. Vou resolver esses 4 exercícios aqui. Se alguém tiver uma dúvida, manda aí, tá, pessoal? Então, vamos pra resolução de exercícios rapidinho. Tem mais teoria ainda, tá? Mas eu acho importante a gente ver a resolução desse exercício aqui, porque a gente já viu como é que faz, então tem que aplicar. Então, resolução de exercícios. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou abrir
aula no YouTube pra ver se tem alguém falando alguma coisa. Senão eu fico toda hora saindo. É pior. Então, vou abrindo aqui. Faltou colar as questões aqui. Beleza. Essa primeira questão aqui, 147, é bem simples. Tá pedindo pra gente calcular o valor da função naquele ponto. Então, ele deu pra gente a lei de formação. Vou tirar essa galera daqui. Deu pra gente a lei de formação que é... Ih, me atrapalhei aqui, viu? Vamos lá, uma coisa cada vez. Esse aqui travou ali. Beleza, ele pediu pra gente calcular isso aqui. A lei de formação é f de x é igual a 3x menos 2. O que muita gente confunde de função é o seguinte. A gente está acostumado a trabalhar com equação, né, equação do primeiro grau, antes de ver função. Às vezes até equação do segundo grau. E o que acontece é... a gente fica mal acostumado a achar que x é uma incógnita sempre. E nem sempre x é uma incógnita. Nem sempre x é uma incógnita. O que acontece é que, por exemplo, em funções, x é uma variável. A gente pode colocar vários valores de x e cada valor de x vai ter a sua função associada. Então, aqui o que ele pede é justamente isso. Ele pede para a gente calcular f de 2, depois f de menos 3, depois f de 0 e f de 3 meios. Vou calcular só até a letra C, porque depois tem fração, eu fico com preguiça de fazer essa conta. Mas se vocês quiserem, eu faço. Vamos lá. A, ele pede f de 2. A ideia é o seguinte. Se tu substituir o x igual a 2 ali entre os parênteses, tu vai substituir do lado direito também. É uma balança, né? Se você substituir de um lado e não substituir do outro, aí a gente vai ter problema. Então, vamos substituir. 3 vezes 2 menos 2. Isso aqui vai dar f de 2 igual a 4. Na B, a gente vai ter f de menos 3 igual a 3 vezes menos 3 menos 2. Então, f de menos 3 vai ser 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 2, menos 11. Na letra C, a gente vai ter f de 0, que vai ser 3 vezes 0, menos 2. Logo, f de 0 é igual a menos 2. E na letra D, a gente vai ter f de 3 meios. Vou fazer sim, estava brincando com vocês. Como é que vai funcionar aqui? A gente vai substituir 3 meios. E aí, caso você esteja com medo aqui, chorando de medo com a fração, fica calmo, vai dar tudo certo. Eu fiz um livro só sobre frações, né, um e-bookzinho só sobre frações. E ele é todo interativo, assim, eu explico as coisas lá e tem um vídeo explicando. Esses vídeos estão aqui no canal, só que eles estão não listados. Só quem tem um livro mesmo que tem acesso a esses vídeos, porque os links só estão lá. Então, se você tem dificuldade nisso aqui, você trava nessa conta aqui, seu problema não é função, é fração. Continua na aula, mas vai lá no meu canal do Telegram e aprende um pouco sobre isso, beleza? Pega o livro, ele é a primeira mensagem, se eu não estou enganado, e parte pra cima, mano. Faz o livro, é rapidinho, em uma noite você já tira esse atraso aí da sua vida. É um passo muito sólido para você não ter mais problemas de matemática. Então, como é que ficaria aqui, ó? Ficaria 9 sobre 2 menos 2. A gente tem que colocar as duas frações, vou colocar aqui aqui no rascunhozinho, com o mesmo denominador para fazer essa conta. Então, o que a gente vai fazer? 2 tem um denominador 1 aqui oculto, né? E a gente quer que tenha um denominador comum com o primeiro ali. O que a gente pode fazer é escrever esse 2 como sendo 4 sobre 2. Que é a mesma coisa que multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Geralmente a gente olha aqui, faz o MMC entre os dois números e continua. Então seria isso aqui, ó. 9 meios menos 4 meios. Então isso aqui ficaria 9 menos 4 vai dar 5. A gente repete
o denominador. 5/2. Belezinha, tranquilo. A foto tá cobrindo. Ah, é verdade. Esqueci disso. Felipe, a live vai ficar gravando sim. E o Marcelo mandou uns números aqui, eu não entendi muito bem. O que é isso? 4 pontos. Não entendi muito bem não. Eu errei alguma coisa, hein? Bem, eu sei que tem um delay, eu esqueço disso. Mas vou continuar, qualquer coisa eu volto aí. Vou ficar atento aqui à parada da foto. Valeu, valeu, Ingrid. Tá. Beleza. Seja a função f de reais menos 1, ou seja, o domínio é todo o conjunto de reais menos o número 1, definida por f de x igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. Qual é o elemento do domínio que tem imagem 2? Olha só, imagem, se a gente voltar lá no início da aula, imagem é justamente o valor da função que está associado. Então, por exemplo, f de 1 aqui era 2, ou seja, a imagem de 1 é 2. A gente quer um valor x que tenha como imagem 2, ou seja, a gente quer que f de x seja 2. Nesse caso aqui, a gente vai achar um valor mesmo para x. Repara que vai surgir uma equação mesmo, onde a gente vai ter uma incógnita, não mais uma variável, beleza? Então, substituindo aqui, ó, a gente vai colocar ali a lei de formação, vai ficar 3x mais 2 sobre x menos 1 é igual a 2. A coisa que a gente não gosta de trabalhar é fração com soma no denominador ou subtração no denominador. Então a gente passa multiplicando esse x menos 1 ali para o outro lado. Então o lado esquerdo vai ficar 3x mais 2 e o lado direito vai ficar 2 que multiplica x menos 1. Aí aqui a gente vai aplicar, e deu um bug aqui agora, vai aplicar a distributiva, o 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Vai ficar 3x mais 2 igual a 2x menos 2. E aí como é que vai ficar isso aqui? A gente passa o 2x para o outro lado, a gente vai ter que 3x menos 2x é igual a menos 2. Esse mais 2 passa para o outro lado com sinal de menos 2. Logo, 3 menos 2 de alguma coisa, 3x menos 2x é igual a 1 dessa coisa, 1x. X é igual a menos 4. Vou comentar agora por que o domínio dessa questão é reais menos o número 1. Isso aqui é uma pergunta interessante. Pensa o seguinte, se a gente substituísse o número 1 aqui, o que aconteceria com o denominador da nossa função? Ele ficaria 1 menos 1, né? Denominador 1 menos 1 é 0. Denominador 0. A gente pode dividir por 0? Não pode. De jeito nenhum. Não se pode dividir por 0. Porque não tem resposta para isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre por que a gente não pode dividir por 0. Mas, a princípio, pra gente não perder muito tempo, só saiba que a gente não pode dividir por 0. É errado, é feio. Quando a gente faz isso, um professor de matemática morre. Pode ser eu. E aí, como é que vai ficar? É complicado. Então, não pode dividir por 0. Por isso que ele diz aqui que o domínio é reais menos o elemento 1, menos o número 1. Porque se ele colocasse um 1 dentro do domínio, a nossa função ia ter problema, ia explodir. E aí já era. Não ia ser bom, beleza? Não pode colocar o 1 dentro do domínio porque ele não tem um valor de função associada. E lembra que eu falei lá no início do nosso problema? Aqui, ó, da ideia geral, ó. Para todo valor possível, existe uma única ação associada. Tem duas coisas importantes aqui, né? Para todo valor possível, existe uma função, que é o que dá problema lá embaixo, e ela é única. Então são dois detalhes importantes, né? Que às vezes a gente esquece. Às vezes esquece que tem que existir, e quando a gente lembra que tem que existir, esquece que tem que ser único. Então o nosso valor de função ali
Não pode acontecer, né? A nossa função ali não pode aceitar o 1 dentro do domínio, porque ele está no conjunto da esquerda. Como é que a gente vai ter um elemento do conjunto da esquerda, do domínio, que não tem uma função associada? Não pode. É uma das regras, beleza? Então, tranquilo. Vamos descer um bocadinho mais. Quais são os valores do domínio da função real, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 9, que produzem imagem igual a 3? Então a gente vai ter a imagem sendo igual a 3, ou seja, f de x vai ser igual a 3. Logo, isso aqui implica pra gente o quê? A gente pode substituir essa f de x aqui pela lei de formação, x ao quadrado menos 5x mais 9 igual a 3. A gente pode passar esse 3 aqui subtraindo e a gente vai cair numa equação do segundo grau. Duas formas de resolver sempre, né? Tem três, na verdade, né? Você sempre pode fazer alguma mágica aí, que é a terceira forma de resolução. A primeira forma é Bhaskara. A segunda forma é soma e produto. E a terceira forma é mágica. Mágica é fazer uma faturação doida, visualizar as coisas. Pessoal que é mais faixa preta aí, mais acostumado com isso. Mas a gente aqui, a gente vai devagarzinho, né? Vocês preferem que eu faça... Não tem como interagir aqui porque vai ficar com delay. Mas vou fazer por soma e produto, beleza? Repara que a soma aqui vai dar 5. A gente quer dois números cuja soma dá 5 e cujo produto dá 6. Para ver soma e produto é muito simples. A gente vai pegar o coeficiente que está multiplicando o b, né? Que está multiplicando o x, né? Que é o b. Vai pegar o oposto dele, né? Menos b. E dividir pelo número que está multiplicando o x ao quadrado, que é 1. Então vai ser menos b sobre a, ou seja, menos 5 sobre 1, que vai dar 5. E o produto vai ser c, que é o 6, sobre a, que é 1. Então a gente tem que a soma é 5 e o produto é 3. Me vieram aqui dois números na cabeça. Ou x é igual a 2, ou x é igual a 3. E agora, qual que é a resposta? Os dois. Ele pede aqui, ó, quais são os valores, não é o valor, os valores do domínio da função real que produzem mais igual a 3. Então, são esses dois valores aqui, x igual a 2 ou x igual a 3. Sem problema nenhum. Ah, mas não tinha que ser único? Não, calma lá. Para cada valor de x, a gente vai ter uma função, um valor de uma imagem, né, única. Agora, para uma imagem, a gente pode ter vários valores de x que estejam associados. Voltando para o exemplo da ideia geral. Você vê, no início você me achou meio bobo de falar desse exemplo aqui, mas a gente volta para ele o tempo todo e ele está mostrando para a gente que tá certo, né? Você vê, para compra, que é uma imagem nesse caso, a gente tem vários valores associados de x, né? A gente pode ter vários preços ali do livro que a gente tinha falado. Pode ser 5, 10, 15, 20. Então, não tem problema a gente ter dois valores ali embaixo. O problema seria se o mesmo x tivessem dois valores associados de y, duas imagens distintas. Não entendeu? A Giovana não entendeu a soma e produto. Vou passar aqui, ó. Seguinte, Giovana, você lembra que quando a gente tem uma função do segundo grau, ela é escrita desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Não sei se... Tô acompanhando aqui comigo mesmo. O vídeo tá demorando um pouco para chegar onde eu tô, mas beleza. Vou supor que você lembra disso aqui. O que acontece? A gente consegue calcular a soma das raízes dessa equação, né, que é o que a gente quer achar, os valores que satisfazem essa equação aqui, como sendo menos esse coeficiente b dividido pelo coeficiente a e o produto desses caras como sendo o coeficiente c dividido por a. Isso aqui são a soma das raízes e o produto das raízes. Então a gente vai ter um problema que, ao invés de ficar calculando um monte de coisa, a gente vai ter que achar dois números cuja soma é d menos b sobre a e cujo produto d c sobre a. Deu para pegar agora mais ou menos a ideia? Nesse caso aqui, o nosso b era menos 5.
E aí vai ficar menos 5. Dividido por A, que é 1. E aí vai ficar 5. Então a soma é 5. O produto dessas raízes vai ser o C, que é 6, sobre A, que é 1. Então 6 sobre 1 vai dar 6. Então a gente vai ter dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6. Como é que a gente consegue achar esses caras? Bem, a forma de achar é na mente mesmo. Quando é para dar bom, nesse caso aí, fazendo por soma e produto, a gente não vai ficar milhões de anos pensando em quais são as possíveis soluções. Uma boa ideia é pegar o produto e fatorar. Repara que o produto é 6, né? Produto igual a 6 significa 3 vezes 2, né? Ou 2 vezes 3, para botar na ordem certinha. E aí, o que acontece? A gente vai testar pensando nesses fatores. Não podendo esquecer também dos fatores negativos, porque às vezes eles aparecem como uma forma de uma solução, beleza? Então a gente pode ter 2 e 3, ou menos 2 e menos 3. A gente poderia ter 6 e 1, porque a gente poderia mudar isso aqui, né? 6 e 1, por exemplo. Se a soma desse 7 e o produto desse 6, a resposta seria 6 e 1, beleza? Vê aqui que você entendeu? Então, vamos partir aqui, ó. Essa 151 aqui, ele pergunta mais uma questão parecida, ó. Qual elemento do domínio que tem a função menos, que tem a imagem menos 3 quartos? Então, a gente vai ter f de x igual a 2x menos 3 sobre 5. A gente vai ter então que 2x menos 3 sobre 5 é igual a menos 3 quartos, que é o valor da imagem que ele associou pra gente. A gente tem a lei de formação, agora a gente substitui o valor que ele deu pra gente. E aí, aqui não tem jeito, multiplica cruzado, sem medo de ser feliz. Vai ficar 2x menos 3, que multiplica 4, sendo igual a menos 3, que multiplica 5. Vamos lá, aqui a gente tem que fazer a distributiva, né? O 4 vai multiplicar o 2x, vai dar 8x. E o menos 3 vai multiplicar o 4, vai dar menos 12. O menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Passando esse menos 12 para o outro lado, a gente vai ter que 8x é igual a menos 15 mais 12. Menos 15 mais 12 vai dar menos 3, né? Então, o gabarito é x é igual a menos 3 dividido por 8, passando aquele 8 ali dividindo. É um número feio, né? Mas, assim, ele também deu uma imagem feia, mas todo número é meio feio mesmo, não tem jeito não. Se você tiver na dúvida aí, substitui o x lá na função e vê se você chega no valor de menos 3 quartos. Se chegar, tá ótimo, tá certa a resposta, não tem muito mistério. Se não chegar é porque eu errei conta aqui, hein? Vocês podem me avisar qualquer coisa. E é isso, vamos ver, tem mais uma questão aqui que eu queria ver. Inclusive minha mesinha tá bugando, eu vou deslogar ela aqui e vou logar de novo. Porque daqui a pouco eu vou continuar a aula e eu quero fazer uma coisinha mais colorida, então não tava conseguindo trocar a caneta. Pera aí. Travou foi tudo agora, meus exemplos. E agora? Aí não. Pera aí. Deixa eu mudar aqui pra mim. A gente vai conversando um pouco e aí eu já volto. Pronto. Foi agora. Só foi mudar. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da aula até agora? Diz aí pra mim. Conversa comigo, pessoal. O professor é meio carente, não sei se vocês já perceberam. É meio comum assim. É estranho fazer tudo de novo agora, mas vamos lá. Agora vocês vão ver anunciado aqui, ó. A função f dos reais para os reais é tal que, para todo x pertencente aos reais, a gente vai ter que f de 3x é igual a 3 vezes f de x. E aí ele dá f de 9 pra gente. Uma coisa, pessoal, que eu não tô sabendo é que talvez essa live aqui tenha duração limitada. Não, acho que não. Aqui tá 1h30, então acho que tá de boa.
Que aí talvez a gente tivesse que sair aqui, mas acho que não. E aí o que acontece? Não esquece isso aqui não, ó. Eu esqueci de falar antes. Quer dizer, eu falei, mas vocês não viram. Depois a gente chega lá comentando. Tranquilo? Beleza. A gente tem essa função aí que faz essa parada diferente. A parada dela de ser diferente é o seguinte. Todas as funções que eu tava te mostrando agora, até agora, elas eram tipo assim. F de x é igual a alguma coisa. E por que agora vai ser diferente? Porque agora ele não deu f de x diretamente pra gente. Ele não deu f de x é igual a x mais tananã. Ele deu a f em relação à própria f. Então ele deu a f em relação a um f de 3x. Poderia dar um f de x mais 1. Enfim, ele deu uma forma indireta de definir a nossa função. E inclusive, pegar essas formas indiretas e transformar numa forma direta é um trabalho bem difícil que, se você estudar recorrência, você vai ver. Inclusive, tem uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. Eu não sei se eu vou escrever certo, pessoal. Fibonacci foi um cara genial, insano, mas eu não sei escrever o nome dele direito. Então, peço desculpa a Fibonacci aí. Se estiver escrito errado, ele tá se revirando no caixão aí. Mas é isso aqui que pega. A gente vai ter Fibonacci tem uma sequência que depende, cada termo depende dos dois termos anteriores, né? E aí, enfim, você pode calcular uma função de uma forma mais simples, né? Para ele ou para várias outras funções. Outra função mais simples que vocês já estão acostumados, talvez, seja o fatorial. Fatorial de um número é sempre todos os números que vêm antes dele multiplicados, né? Então, se a gente tem até o 1, né? Se a gente tem, por exemplo, 4, a gente vai ter o fatorial de 4 sendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas vamos tentar entender essa questão aqui. Seguinte, como eu falei antes, né, essa função aqui, para cada valor de x, a gente consegue achar 3x. Ou uma outra forma de pensar, para cada valor de 3x, a gente consegue achar o valor de x, né? Consegue achar o valor de f de x, né? Para cada valor de f de 3x, a gente consegue achar f de x. Aí o que acontece? A gente tem f de 9. F de 9, repara que é f de 3 vezes 3. E aí, a gente vai ter aqui, vou substituir igualzinho, olha só. Igualzinho. Onde tem x eu vou colocar 3. F de 3 vezes 3, que é f de 9, vai ser igual a 3f de 3. E a gente vai ter que f de 9 é 45, ele deu pra gente no enunciado. Isso aqui vai ser 3 vezes f de 3. Passando 3 ali dividindo, a gente vai ter que f de 3 é 15. E aí agora do 3, a gente vai conseguir achar f de 1. Por quê? Porque 3 é f de 3 vezes 1. Fazendo mais direto aqui, a gente vai ter que f de 3 vai ser 3 vezes f de 1. Substituir agora essa equação aqui com x igual a 1. A gente vai ter então que f de 3, que é 15, é igual a 3 vezes f de 1. Então, f de 1 é igual a 5. Beleza? Essa era a pergunta, essa é a resposta. Chegamos no gabarito aí. Agora, vamos continuar. Já fiz bastante questão. Continuar agora para um pouquinho mais de teoria. O que pega? Muitas vezes a gente tem problemas com o domínio. E é sobre isso que eu vou falar agora. Problemas com o domínio. Isso aqui já caiu na FUVEST. E foi uma questão que, tipo assim, ninguém acertou. Meia dúzia acertou lá. Porque, tipo assim, é uma coisa básica. Você vê, a primeira aula de funções eu tô falando disso. Mas que muita gente não pega direito. E vocês não vão fazer isso, porque vocês estão mais atentos aí, né? Repara só. Nessa questão aqui de cima, ó, a gente tinha um domínio que ele deu pra gente que o 1 não entrava. Só que tem questões que eles não vão fazer isso. Eles não vão falar que um número não entra. Eles vão te dar a lei de formação e vão falar assim, poxa, qual é o domínio que a gente vai ter aqui?
Qual o domínio dessa função? E aí você vai ter que caçar esses problemas. E as restrições mais comuns que a gente encontra são duas. Deixa eu anotar aqui. Restrições mais comuns. A primeira restrição a gente já viu nessa aula, que é o denominador. Sempre que a gente tiver uma função que tem algum denominador com x lá, a gente tem que estar ciente que o denominador nunca zera, nunca pode zerar, beleza? Nunca zera. Então, exemplos. Se a gente tem aí uma função que seja f de x igual a 1 sobre x. Aí ele fala assim, todo número real pode pertencer, tem uma função associada. Mentira, o zero não faz parte. Você tem que colocar aqui, o denominador não pode ser zero. X tem que ser diferente de zero. Se ele te perguntasse o domínio, você escreveria. O domínio são os números reais menos o número zero. Beleza? E aí, a gente pode ter outro exemplo aqui, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 2. Aí a gente teria que fazer que x menos 2 seria diferente de zero, logo x é diferente de 2. O domínio nesse caso aqui seria os números reais menos o 2. Tranquilinho? Então o denominador é o primeiro problema. O segundo problema que costuma aparecer são as raízes, mas não é qualquer raiz, tá? Aí muita gente se estrepa também, porque se a prova colocar uma pegadinha, vocês vão escorregar na banana aí. São as raízes de índice par. Por que tem esse problema? Porque toda raiz de índice par não aceita dentro dela, dentro da raiz, números negativos. Então não aceita números negativos. Beleza? Toda raiz de índice par não aceita números negativos. Ou seja, se você pegar raiz quadrada, raiz de índice 4, raiz de índice 6 e por aí vai. Se tiver alguma coisa dentro dessa raiz aí que seja x ao quadrado, enfim, você tem que garantir que você não vai ter números negativos dentro dessa raiz, beleza? Deixa eu beber água aqui que eu tô morrendo aqui já. Deixa eu ver. Ô Marcondes, você não tá entendendo? O que você não entendeu aí? Enfim. Daqui a pouco ele me responde aí. Ok. Bora lá. E aí vamos para uns exemplos aqui, onde isso aqui pode complicar, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma função f de x, que seja raiz de x, a gente tem que garantir que o que está dentro da raiz tem que ser positivo, né? Ou seja, tem que garantir que x é maior que zero. Pode ser zero? Pode. Então, quando eu coloquei não aceita números negativos, é número negativo mesmo. O zero ele é diferentão, ele não é nem positivo nem negativo. Então, a gente coloca x maior que zero, não maior ou igual, beleza? Não, contrário, né? X maior ou igual a zero, foi mal. Beleza, então a restrição aqui seria o seguinte. Quando a gente fosse colocar o domínio, a princípio, todo domínio a gente coloca reais. Só que a gente procura restrições. Isso se chama princípio do domínio máximo. Caso você não saiba, você supõe que é o máximo domínio possível. Então, seria reais, só que a gente viu que tem que ser maior ou igual a zero. Para colocar maior ou igual a zero, tem duas formas. Né? Uma forma eu acho mais chatinha assim, mais feinha, que seria x pertencente a reais, tal, que x maior ou igual a zero. Ou colocar um conjunto, assim, ó, um intervalo, que iria de zero, fechado, colchete assim, fechando, até
mais infinito. E até mais bonito, aqui em mais infinito tem que ser aberto, tá? Aí fica os dois numa direção estranha assim, né? Mas acostumem-se. Você pode colocar isso aqui também como parênteses, que também significa que é aberto em mais infinito. Porque no mais infinito a gente nunca chega. E fica até mais bonito, você sente mais inteligente quando você tá fazendo, porque infinito, né? Não é sempre que você fala de infinito assim. Então, o domínio vai de 0 até mais infinito. Nossa, é lindo. Se seus pais pegam a sua anotação assim em cima da mesa, eles falam, pô, o moleque tá bom mesmo, tá estudando pra caraca. E aí, outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 4. A Ingrid perguntou se reais positivos poderia também. Na B, poderia também. Poderia também, sem problema. Outra forma de escrever aí é reais positivos. Muito bem lembrado, Ingrid. Certinho. Aí, a gente teria aqui, ó. X ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. Isso aqui significa que x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4. Aqui muita gente erra, hein? Muita gente boa erra. Por quê? Porque pensa na igualdade, né? E na igualdade a pessoa já não sabe muito bem. Então tem que olhar primeiro para a igualdade. X ao quadrado é igual a 4. Quantas e quais são as soluções dessa equação aqui? X pode ser igual a 2. Essa aqui todo mundo sabe. Ou x pode ser igual a menos 2. Também é solução, beleza? É uma equação de segundo grau, então a gente vai ter duas raízes. Mas poderiam ser duas raízes de... Ou as raízes são duplas, né? Ou a gente tem duas raízes distintas aí, que é o caso. Beleza? Nesse caso aqui a gente tem x igual a 2 ou x igual a menos 2. Beleza. Então a nossa solução, x ao quadrado maior ou igual a 4, vai estar por aí, por essa região aí. Agora, de que forma? Repara só. Tá aqui a nossa reta real. Aqui está o 0. Aqui está o menos 2. E aqui está o 2. Ou a nossa solução vai estar entre essas raízes, ou vai estar fora da região entre essas raízes. Palpite? Lancem os palpites aí antes de eu explicar. Acho que já deu tempo já. Bota em vermelho ou azul. Vermelho ou azul. Vermelho ou azul. Aí o que pega? Se a gente quer que seja maior ou igual a 4, como é que a gente faz para saber se está dentro ou fora? Cara, pega um cara que está em uma dessas regiões e testa. Por exemplo, o 0 está na região vermelha. Se essa região aqui for solução, então o 0 tem que satisfazer. 0 ao quadrado é maior ou igual a 4? Vou até colocar uma interrogação aqui, que é até feio botar isso aí. 0 ao quadrado vai dar 0. É maior ou igual a 4? Mas não é nunca. 0 não é maior ou igual a 4. 0 é menor que 4. Então, falso. Agora, pega um cara da região que está fora. Por exemplo, esse aqui seria 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Isso aqui é muito maior do que 4. E todos os números que estão aqui vão satisfazer isso. A mesma coisa aqui, ó. Se a gente pegar um menos 5. Menos 5 ao quadrado vai ser 25. É maior que 4, beleza? Então, a nossa solução está fora do intervalo entre eles, né? Então, o nosso domínio seria... São dois conjuntos agora, a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem a galera dessa primeira parte do azul aqui, que vai ser do menos infinito, aberto, até o menos 2. Deixa eu ver se é fechado ou aberto. É maior ou igual, então pode ser fechado. União de 2 até mais infinito. Se você ficou confuso aqui nessa notação, presta bastante atenção aqui, ó. Essa primeira parte se refere a essa galera e essa segunda parte se refere a essa galera. Verde e amarelo aí, Brasil, vibrando bastante.
A gente vai de menos infinito, né? Porque a gente pode ir pra toda a galera que tá pra lá até menos 2, porque quando chega no menos 2 acabou a diversão. E a gente pode ir de 2 até mais infinito, porque a gente vai pegar toda a galera que tá pra cá. De boinha. De boinha. Aí, ok. Vamos ver agora algumas funções famosas e vai acabar a nossa aula. Tá acabando aí, pessoal. Quem tá ficando triste aí com isso aí? Ou quem quer descansar um pouco, já tá cansado? Conversa aí comigo. Funções famosas. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho também de gráfico, tá? Vou inserir a ideia de gráfico com vocês assim, mais na prática mesmo. Primeira função famosa que a gente vai ver é a função constante. A função constante é a função f de x, que ela é igual a uma constante c. Então, vamos pensar, por exemplo, numa função que seja, exemplo, f de x é igual a 1. Para todo número que entra, sai 1. O gráfico da nossa função seria da seguinte forma. Aqui está o gráfico. Como é que funciona? Aqui está o eixo y. Aqui está o eixo x. F de x é igual a 1 para todo x. Significa que f de 0, que está aqui, é quanto? É 1. F de 1, que está aqui, é quanto? É 1 também. F de 2 é 1. F de 3 é 1. F de 4 também é 1. E assim por diante. E se eu pegar um cara aqui que está entre 0 e 1, também vai ser 1 a função. Se eu pegar um cara que está entre 1 e 2, também vai ser 1. Se eu pegar um cara que está entre 2 e 3, vai ser 1. E vocês estão entendendo onde é que isso aqui vai chegar, né? Todo mundo vai ser 1. De tal forma que a solução disso aqui vai ser, o gráfico disso aqui, né? Vai ser quando eu tiver todos os pontos pintados ali, que vão formar essa linda reta aqui, ó. Beleza? Esse é o gráfico da nossa função. Vou apagar esse 1 aqui que tá estranho. Não tá aparecendo direito. Aqui. Beleza? Então aqui é a solução do exemplo. Marcondes perguntou se a outra é amanhã. Não sei se a outra é amanhã. Depende aí se a galera quiser bastante. Também se comentar bastante lá no post, tá? Que aí, pô, todo mundo se ajuda aí, né? Agora, vamos ver a função identidade. Se todo mundo ajudar aí, a gente pode fazer outra aula amanhã, assim. A função identidade é a seguinte função, ó. Uma coisa que eu não coloquei aqui, ó, é que essa constante c pertence aos números reais, beleza? A função identidade é a função que tem a seguinte lei de formação: f de x é igual a x. O gráfico dela também é único. É assim, ó. A gente vai ter aqui y e aqui x. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, f de x é igual a x, né? Para todo x, a função vai levar a gente nesse mesmo x. Então, para 0, f de 0 vai ser 0. F de 1 vai ser 1. F de 2 vai ser 2. Então, tá aqui, ó. E por aí vai. Também vale para os negativos? Também vale para os negativos. Menos 1. F de menos 1 vai ser menos 1. Menos 2. F de menos 2 vai ser menos 2. E por aí vai. E aí a gente vai formar aqui, se a gente pegasse todos os pontos, isso aqui ia formar uma lindíssima reta que saiu torta. Não era pra sair torta. Vou ajeitar. Ah, que bonito, ó. Tá em azul até aqui pra destacar. Uma linda reta azul. Propriedade dessa reta aqui muito importante.
Essa reta aqui, ó, ela faz com o eixo X e também com o eixo Y ali, ó, um ângulo de 45 graus. Ou seja, entre os eixos aqui, né, a gente tem 90. Então, se aqui é 45, a outra parte também vai ser 45. Vou colocar em vermelho porque são todos iguais, né? Outra parte também vai ser 45. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui vai ser 45. Pode ver que são opostos pelo vértice, né? Esse 45 aqui e esse aqui. E a mesma coisa com esse aqui, 45 graus. Beleza? Então repara que a nossa reta, o gráfico da nossa função, ele divide em dois ângulos iguais ali, aquele ângulo de 90, né? Por isso que a gente chama ela de uma coisa que divide em dois ângulos iguais. O que é isso? Uma bissetriz. A gente chama ela de bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que dos quadrantes ímpares? Porque a gente costuma chamar, tem um nome para cada quadrante. Quadrante é esse pedaço aqui, esse quarto, né? Tipo assim, o Y tá aqui, o X tá aqui. Aí a gente vai ter aqui, nessa região aqui que eu tô rabiscando tudo, a gente vai ter o primeiro quadrante. Nessa região aqui, vai ser o segundo quadrante. É sempre nesse sentido aqui, anti-horário. Aqui a gente vai ter o terceiro quadrante e aqui a gente vai ter o quarto quadrante. O que eu disse mesmo? Eu disse que esse aqui era o primeiro quadrante, esse aqui era o segundo quadrante, e esse aqui era o terceiro quadrante, e esse aqui era o quarto quadrante. Ah, ele passa pelo primeiro e pelo terceiro e divide igualzinho. Ele é a bissetriz do primeiro e do terceiro. Primeiro e terceiro são números ímpares, né? Então, essa reta aí é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Terceira função importante, que é a função linear. A função linear é o seguinte, ela tem essa cara aqui, ó. F de x é igual a A vezes x, onde A é uma constante real diferente de zero. Para não escrever menos zero, eu vou colocar aquele asteriscozinho assim, ó. Significa que não tem o zero. Aí beleza. O que a gente tem que fazer agora? O gráfico dessa função aqui, como é que seria? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Falando que a próxima tem que ser de log. Eu sei que a galera quer log, né? Log foi a segunda mais votada, eu acho. Então, acho que talvez eu faça log amanhã. Mas eu queria dar continuidade na matéria, né? Porque, pô, deixar assim de bobeira é meio chato também. Eu vou pensar aí o que eu vou fazer. Vocês conversem comigo lá no grupo. Quem não tá no grupo ainda tá errado, hein? Mas bora lá. Então o que pega? Agora a gente vai fazer esse gráfico aqui, né? Eita, nós. Que eu falei da função linear. Ele é tipo a função a que eu tinha mostrado antes, que é a do... Oxe, eu tô errando aqui o tempo todo. Ele é tipo a função identidade que eu tinha mostrado antes, só que agora a gente está multiplicando por A. Primeira coisa interessante é que, repara só, f de 0 é 0, né? A vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então isso aqui é 0. Então ele passa pela origem aqui, ó. E a segunda coisa importante é que esse ângulo aqui, ó, θ, ele tem uma relação importante com o nosso A. Essa tangente do ângulo θ é igual a A. Mas quando que eu vou usar isso? Calma, pô. A gente vai ver. Dá pra ver que essa tangente é A bem simplesmente se você olhar isso aqui, ó. Se pegar um ponto qualquer aqui, a gente tem aqui f de x e aqui, vamos chamar f de, sei lá, diz uma letra aí, f de k, um valor k. A gente vai ter k e f de k. Só que como esse ponto pertence à reta, significa que f de k é igual a vezes k. Passando esse k dividindo ali, a gente vai ter que a é igual a f de k sobre k. E olha o nosso triângulo retângulo que tem formado aqui, né?
Esse valor aqui é f de k. Esse valor aqui é k. E a tangente ao cateto oposto, f de k sobre k. Ó, f de k sobre k. Então A é a mesma coisa que a tangente. Tranquilo? Aí, beleza. Para terminar a aula agora, para nossa tristeza ou alegria aí de quem estiver querendo ir embora. Podia ter ido, né? Não tá impedindo, mas então acho que é só tristeza. Função afim. A função afim é o caso geral de praticamente todas essas que a gente viu aí, menos a função constante. Que é o seguinte: f de x sendo igual a vezes x mais b. Onde a e b são constantes reais que a gente tem que determinar e a é diferente de zero. O gráfico da função afim seria uma coisa desse tipo aqui, ó. A gente tem aqui y, a gente tem aqui x. Uma coisa importante é que toda função afim é uma função que tem como gráfico uma reta. E uma reta não tem muito mistério. Se a gente conhece 2 pontos da reta, a gente conhece a reta toda. Então vamos tentar achar 2 pontos dessa reta aí, e aí com esses 2 pontos a gente vai calcular qual é... A gente vai calcular não, a gente vai desenhar a nossa reta ali. A gente sempre pode ver o valor que vai zerar a nossa função. Então 0 vai ser igual a ax mais b. A gente vai achar o valor de x que zera a nossa função, ó, vai ser, passando o b para lá, a gente vai ter que ax é igual a menos b. Então x é igual a menos b sobre a. Então para o valor menos b sobre a, vai dizer que está aqui assim, ó, menos b sobre a. A gente zerou a nossa função. E para o valor... outro valor importante que a gente tem que saber é qual o valor que f de 0 assume. F de 0 vai ser igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0. F de 0 vai ser b. Então vai passar aqui no ponto B. Beleza? Temos 2 pontos da reta? Temos 2 pontos da reta. E agora? Traça essa reta aí, pô. Você já tem os 2 pontos. Eita, nós. Trollaram aqui. Traça essa reta aí, ó. Vai estar aqui assim, ó. Repara que só tem essa reta. Não tem como passar outra reta. Só tem como passar porque eu fiz o ponto gordo ali para as coisas darem certo. Mas o ponto é uma coisa minúscula, infinitesimal. Então não tem como dar errado. Beleza? Só uma coisa agora, antes de acabar, é o seguinte. Eu tinha separado mais essa questão aqui pra gente fazer. Mas vou fazer uma ou duas aqui e a gente termina. E o restante fica de dever de casa aí pra vocês, beleza? Vou fazer qual? Ó, a f de x igual a 3x mais 2. Tem denominador? Não tem. Tem raiz? Não tem. Então, domínio é máximo, reais. Já pode marcar direto, beleza? Essa aí é só pra testar pra ver se você tá acordado. Outra aqui, ó. Essa g aqui, ó, raiz cúbica. Eu falei o quê? Que o problema era a raiz de índice par. Então aqui, ó, não tem caô. Reais também. E aí as outras a gente tem que trabalhar mesmo, porque apesar de na H, por exemplo, ser uma raiz cúbica, ela está no denominador, então a gente tem que tomar cuidado aí com os números negativos. E as outras a mesma coisa, né? Vamos fazer, deixa eu ver uma chatinha aqui. A F. A F é o seguinte, ó. A gente tem que garantir que o que está dentro da raiz, que é x mais 2, tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, x tem que ser maior ou igual a menos 2. E a gente tem que garantir que x menos 2 seja diferente de zero, ou seja, x seja diferente de 2. E agora a gente tem que fazer o conjunto interseção entre essas duas soluções. Não adianta a gente pegar e sobrepor as soluções. A gente tem que ter uma solução que valha as duas coisas, né? Valha tanto o x sendo maior ou igual a menos 2
e que o x seja diferente de 2. Porque a gente quer que as duas condições sejam satisfeitas. Então, a nossa solução seria o seguinte, ó. Se a gente fosse desenhar na reta real, ficaria... Aqui está o 0, aqui está o menos 2. Seriam todos os x's maiores que menos 2, maiores ou iguais, ou então a bolinha aqui é fechada. Espera aí que ficou estranho. A bolinha aqui vermelha é fechada. Menos o 2. Quando a gente quer representar que esse cara não vai aparecer, a gente coloca uma bolinha vermelha assim, aberta. Precisa ser vermelho, né? Só a bolinha aberta aí. E continua, segue a vida. Aí assinala aqui e mostra que aqui é o cara, que é o 2. E se a gente fosse escrever isso aqui, né? Ficaria o domínio sendo de menos 2 fechado até 2 aberto, união com 2 aberto até mais infinito aberto também. É para que a gente não feche no 2 dá problema, então tem que ficar aberto. Beleza? Deixa eu ver se alguém sugeriu alguma. Se alguém tiver sugerido alguma, eu faço agora. Se ninguém tiver sugerido, vou acabar ela aqui. Fazer a... Deixa eu ver. Fazer a C. A C é h de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 4. Como é que vai funcionar aqui? No numerador não tem problema, é só no denominador. X ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de 0, ou seja, x ao quadrado tem que ser diferente de 4, o que implica que x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de menos 2. Então a gente tem que satisfazer as duas condições. Colocando na reta real seria uma coisa assim, ó. Aqui está o 0, aqui está o menos 2, aqui está o 2. A gente quer todo mundo, todo o universo aqui. Todo mundo mesmo. Menos o menos 2 e o 2. Então a gente vai colocar uma bolinha aberta aqui. Se fosse para representar graficamente, seria assim. E, matematicamente, o domínio seria menos infinito até menos 2. União de menos 2 até 2, aberto. União 2 até mais infinito. Olha que estranho, né? É o mais simples de desenhar, mas é o mais difícil de escrever matematicamente, né? Pois é. E aí, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Pedir para vocês, antes de saírem aí em bando, pra gente, se ao invés de colocar maior tá errado, deixa eu ver. Se eu coloquei diferente, é diferente, não pode ser maior não. Diferente é quando a gente está falando do denominador e maior é quando a gente está falando da raiz, né? Maior é igual. Só tem que tomar cuidado que em alguns casos vai misturar isso aí. Posso até ver depois alguns que misturem, que vai ter uma raiz no denominador, por exemplo, aí o negócio fica louco. Mas para essa aula hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês fazer aquilo que a gente combinou, né? Posta lá vou postar agora a foto. Vocês vão lá e comentam que tá tudo funcionando. E outra parada é que... Não, é isso mesmo. Caso não tenha inscrito ainda no canal do YouTube, no canal do Telegram, vá lá agora. Se não tiver inscrito no canal do YouTube, se inscreve agora também. E se tá vendo depois, se inscreve e faz tudo igual, beleza? Comenta também. Vou tirar uma foto aqui. Deixa eu ver como é que eu faço pra tirar uma foto assim. Aí, pronto. Então, pessoal, é isso. Valeu todo mundo que apareceu aí. Até a próxima. Tamo junto.